Em tempos onde a guerra transforma homens em máquinas de matar, um homem ousou ser diferente. No nosso nostálgico verso de hoje, vamos mergulhar no universo dos bons filmes e conferir até o último homem. Vamos nessa! No coração do maior conflito da história humana, ele escolheu lutar, sem levantar uma arma. Essa é a história de Desmond Doss, um homem que seguiu sua fé até onde muitos perderam a esperança, e provou que a verdadeira coragem é salvar vidas, mesmo quando o mundo ao redor só pensa em destruí-las. Infância, a promessa silenciosa. Desmond nasceu em 1919, no interior da Virgínia, cercado pela simplicidade da vida rural e pelos horrores silenciosos que a guerra anterior havia deixado em sua casa. Seu pai, William Doss, era um homem quebrado. A Primeira Guerra Mundial levou sua juventude e trouxe para casa apenas cicatrizes invisíveis. O álcool se tornou sua fuga e a violência um visitante frequente nas noites silenciosas. Foi em uma dessas noites que Desmond viu seu pai ameaçar a mãe com uma arma. O menino, pequeno demais para intervir, sentiu o peso do medo como uma corrente apertando seu peito. Diante de um quadro na parede, Os 10 Mandamentos, Desmond encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Não matarás. Não era apenas um mandamento. Era uma promessa silenciosa que guiaria todos os seus passos dali em diante. Juventude, a fé colocada à prova. Desmond cresceu diferente dos meninos de sua idade. Enquanto outros brincavam de soldados, Desmond aprendeu a cuidar, a curar. Ele era simples, tímido, mas carregava uma força silenciosa, a força daqueles que sabem quem são, mesmo quando o mundo tenta moldá-los de outra forma. Sua fé adventista do 7º dia moldou seus princípios: guardar o sábado, respeitar a vida, viver com humildade. Mas o mundo lá fora estava mudando. E logo mudaria também o destino de Desmond. O chamado da guerra. Quando as notícias do ataque a Pearl Harbor chegaram, o país inteiro se levantou em armas. A guerra não era mais uma história distante. Era uma realidade brutal batendo à porta. Desmond sentiu o chamado de servir, mas de sua maneira. Ele não queria matar. Ele queria salvar. Contra os conselhos de sua igreja e o medo de sua família, Desmond se alistou como médico de combate. Ele levaria para a guerra sua Bíblia e a determinação de nunca tocar em uma arma. Amor em tempos incertos. Antes de partir, o destino colocou Dorothy Schutte em seu caminho. Uma jovem enfermeira de sorriso gentil e olhar sincero. Dorothy via em Desmond algo raro. Uma pureza, uma convicção inabalável que poucos homens carregavam. Eles se apaixonaram rapidamente e prometeram um ao outro que, não importando o que acontecesse, voltariam a se encontrar. Dorothy não apenas aceitou Desmond como ele era, ela acreditava nele. E seria essa fé dupla, a fé em Deus e em Dorothy, que sustentaria Desmond nos momentos mais sombrios. Treinamento, o inimigo interno. No campo de treinamento, Desmond descobriu que, às vezes, o inimigo não veste uniforme estrangeiro. Seus próprios companheiros de farda o viam como um traidor. Um homem sem rifle era para eles um peso, uma ameaça à segurança do pelotão. As zombarias começaram tímidas, depois vieram os socos, as agressões silenciosas nas barracas escuras. O sargento Howell, endurecido pela guerra, via Desmond como uma afronta pessoal. O capitão Glover, pragmático, não via lugar para um objetor entre seus homens. Tentaram quebrá-lo, tentaram expulsá-lo, mas Desmond permaneceu, sofrendo em silêncio, orando em segredo, com a paciência daqueles que sabem que a verdade não precisa gritar para ser ouvida. Tribunal militar, fé à prova de tudo. Quando finalmente tentaram acusá-lo formalmente de insubordinação, Desmond foi levado a julgamento, sozinho, frente a uma instituição que via sua fé como obstáculo. Mas no momento crítico,
uma carta inesperada salvou seu destino. Seu pai, usando seus contatos na alta patente militar, garantiu que Desmond pudesse servir sem jamais pegar em uma arma. Era uma pequena vitória, mas a guerra verdadeira ainda estava por vir. A travessia para o inferno. Abril de 1945. O céu sobre Okinawa estava carregado. Não de nuvens, mas de presságios. Okinawa era a última grande barreira entre os aliados e o Japão. A vitória ali poderia significar o fim da guerra, mas a resistência japonesa seria feroz. Total suicida. Desmond e seus companheiros embarcaram sabendo que poucos voltariam. Eles não falavam sobre isso, mas sentiam no fundo da alma. Cada passo no solo daquela ilha parecia ecoar com a história de milhares que já haviam tombado. E no coração da missão, a escarpa de Maeda, ou como os soldados a chamavam, Hacksaw Ridge. Um paredão vertical de rocha, arame farpado e morte. Tomá-la era quase impossível, mas era a ordem. E Desmond, mesmo sem carregar uma arma, subiria junto com seus irmãos. Primeiros combates, o cheiro da morte. A subida era brutal, mãos sangrando nas cordas, corações disparados sob o zumbido das balas. Quando chegaram ao topo, o mundo virou um inferno. Explosões rasgavam o chão, gritos cortavam o ar, corpos caíam pesados, às vezes sem nem saber de onde veio o tiro. Desmond corria entre eles, sem se esconder, sem recuar. Com a Bíblia no bolso e a fé nos olhos, cuidava dos feridos sob uma chuva de fogo. Seu único escudo era a coragem. A retirada. Horas de combate brutal esgotaram o pelotão. A ordem veio, retirada. Os que podiam correr, correram, mas muitos ficaram para trás, feridos, agonizando, enquanto seus irmãos recuavam pela escarpa. Desmond ficou. Olhou ao redor. Viu os homens clamando por ajuda. E ouviu dentro de si uma voz suave, como um sussurro divino. Salve-os. E ele obedeceu. A noite mais longa. Sozinho, na escuridão da noite e sob o perigo constante, Desmond iniciou sua missão impossível. Arrastava homens para fora do campo de tiro. Improvisava macas com pedaços de corda. Carregava corpos sobre os ombros magros. Cada vez que descia um soldado pela escarpa, fazia uma oração. Senhor, ajuda-me a salvar mais um. E voltava. De novo. E de novo. E de novo. Sem descanso. Sem hesitar. Entre as balas inimigas e a sombra da morte, Desmond Doss se tornou uma força invisível. Uma presença que os soldados feridos chamariam anos depois de anjo. O milagre humano. Quando a manhã chegou, 75 homens haviam sido salvos. 75 almas que respiravam porque um homem se recusou a abandonar sua fé. Quando os reforços voltaram, encontraram Desmond, exausto, sujo de sangue, mas ainda de pé, ainda segurando a corda, ainda orando por mais um. O reconhecimento silencioso. Naquele dia algo mudou. Os mesmos homens que haviam zombado de Desmond no treinamento, agora olhavam para ele com reverência. Eles entenderam. Não era fraqueza. Era a força mais rara de todas. A força de lutar pelo próximo, mesmo quando tudo parecia perdido. A partir daquele momento, Desmond não era mais o objetor esquisito. Ele era o herói, o irmão. O exemplo, o retorno ao campo de batalha. Mesmo após salvar tantos, Desmond não recuou. Na manhã seguinte, o pelotão se preparava para mais uma tentativa de tomar a escarpa. E dessa vez eles se recusaram a subir. Sem ele, Desmond Doss, o homem sem armas, havia se tornado o pilar da confiança daqueles soldados. Eles esperaram enquanto ele terminava suas orações matinais. Esperaram, porque sabiam que com Desmond ao lado talvez, apenas talvez, tivessem uma chance. Subiram novamente o paredão e enfrentaram o fogo. Desmond continuou seu trabalho incansável, amparando os caídos, protegendo os feridos, arriscando sua própria vida
para dar esperança aos que já haviam desistido. Em um desses momentos, uma granada explodiu próxima. Sem pensar, Desmond chutou a granada para longe, mas o estilhaço atingiu seu corpo. Mesmo ferido, recusou evacuação imediata. Atendeu outros feridos primeiro. Só depois, carregado em uma maca, aceitou ser retirado do campo, mas não sem antes entregar sua Bíblia, para que seus irmãos a levassem de volta para ele. Reconhecimento merecido. Desmond Doss retornou aos Estados Unidos como um herói, embora ele nunca tenha se considerado um. Em 12 de outubro de 1945, diante do presidente Harry Truman, recebeu a Medalha de Honra do Congresso, a mais alta condecoração militar americana. Truman, emocionado, declarou: "Você é o tipo de homem pelo qual eu teria orgulho de morrer." Mas Desmond, humilde, dizia apenas que fez o que era certo. Não por glória, não por medalhas, mas porque para ele, cada vida tinha valor infinito. A vida após a guerra. As cicatrizes que Desmond carregava não eram apenas físicas. Durante anos lutou contra a dor, contra as lembranças, mas também viveu uma vida simples e honesta. Ao lado de Dorothy, sua eterna companheira, construiu uma família, plantou jardins, levantou orações silenciosas. Nunca buscou os holofotes. Se tornara sem querer um símbolo de paz em meio ao ódio, de fé em meio à violência, de luz em meio à escuridão. Reflexão final. Em um mundo que tantas vezes glorifica a força bruta, Desmond Doss nos ensinou que a verdadeira grandeza está na compaixão, que o verdadeiro herói não é aquele que tira vidas, mas aquele que luta para salvá-las. E mesmo que suas mãos jamais tenham empunhado uma arma, Desmond Doss foi talvez o soldado mais corajoso que a guerra já viu. Até o último homem, até o último suspiro, até a última oração, Desmond permaneceu fiel e nos deixou a lição de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o bem pode e deve prevalecer. Posto de encerramento. Esta foi a história real de Desmond Doss, um homem comum, de uma fé extraordinária, um homem que provou em meio ao horror que a coragem mais nobre é salvar vidas e nunca, jamais desistir. Então você chegou até aqui, já curte, comenta e inscreve para mais conteúdos.